Doutora Gabriela Coelho, hoje o assunto é super instigante sobre a greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a gente? Pois é, né? A gente fica pensando o que isso tem a ver com a gente, mas tem tudo a ver. E na verdade, principalmente porque a gente já trouxe aqui um assunto, não faz muito tempo, a gente falou da propaganda, a famosa propaganda da Elis Regina. E o que isso se conecta com essa greve, né? A gente tá com uma polêmica muito grande porque as plataformas de streaming, enfim, Netflix, Amazon Prime, todas essas tantas que cada vez crescem mais, elas fazem milhares de filmes, milhares de produções. E o que elas estão fazendo? Elas estão propondo que esses artistas, principalmente os figurantes ou esses artistas que eles chamam de segundo plano, né, os de fundo, eles sejam escaneados com as suas imagens e a sua voz. E com isso, eu não deixo claro no contrato o que eu vou fazer com essa imagem, com essa voz, e eu posso fazer o infinito e além com essa informação. E daqui a pouco, até mesmo gerar aí um desdobramento que eu não tenho nem controle do que vão fazer com a minha imagem e essa pessoa acaba perdendo o emprego. Resumindo, essa é a grande, ou assim, geração de problema que está acontecendo em Hollywood. Gente, isso é muito surreal. Obviamente, lembra o episódio aquele famoso de Black Mirror, Exatamente. O primeiro da sexta temporada. A Joanna é péssima. Exatamente. E aí a gente fica pensando que é o que tu mencionou, chega um ponto em que se perde o controle sobre a sua própria imagem e voz. Exatamente. Como controlar isso? É possível? E é mais, além da gente não perder, da gente perder, de certa forma, o controle da imagem, da voz, principalmente essas pessoas que acabam se expondo muito mais, a gente também tem a questão dos falecidos. Então lá gerou de novo a polêmica que a gente viu que recentemente o Super-Homem, o famoso, o máximo, aquele Super-Homem que todo mundo conheceu desde a sua infância, ele voltou às telas não faz muito tempo. Faz bem pouco tempo, apareceu num filme. E isso também é uma concorrência, de certa forma, desleal com os artistas que estão aí. Então, grandes celebridades falecidas acabam retornando, disputando com pessoas que estão aí. E aí fica a pergunta, como se proteger, né? Então, a grande proposta, a grande discussão, né, do sindicato, dos atores lá de Hollywood, que está gerando essa polêmica, lembrando que faz mais de 40 anos que eles não entravam em greve, então eles entraram agora em virtude da inteligência artificial, eles estão exigindo que sejam incluídas cláusulas claras dentro dos contratos, dizendo o que vai ser feito. E, inclusive, orientaram que ninguém assine contratos que tenham essas cláusulas, porque não se sabe o que está sendo feito com essas imagens e com essa voz. Mas olha aqui, ó, essa minha imagenzinha aqui, tá? Não pode usar, não. Exatamente. E aí que tá, eu também não estou autorizando. A gente não está dando o nosso consentimento aqui. Então, assim, é uma discussão, obviamente que sempre é assim, a tecnologia avança e a lei corre atrás para tentar buscar uma regulamentação. A gente está falando de, claro, um problema que está acontecendo nos Estados Unidos, tá, mas isso não nos afeta diretamente. Tanto é que essa famosa propaganda da Elis Regina está gerando aí muita repercussão e ainda está. Inclusive, as empresas que estão fazendo esse tipo de movimento foram todas procuradas nos últimos tempos, aí, em virtude da greve, inclusive a empresa que foi responsável pelo comercial da Elis aqui no Brasil, e acabou que ninguém quer se manifestar, ninguém quer se pronunciar. Mas vai ter que ter, na verdade, um acordo mundial sobre o uso disso, porque se eu aqui no Brasil digo, ok, no Brasil não vai acontecer, mas nos Estados Unidos vai acontecer, isso também abre um monte de brecha, né? Com certeza, e esse é um grande problema. Então, assim, inclusive esse exemplo do próprio episódio do Black Mirror, que, enfim, todo mundo já ouviu e comentou e questionou, isso também pode acontecer com qualquer um de nós. Porque no caso do episódio, aí eu recomendo que assistam, porque é algo muito interessante, é uma pessoa qualquer que, no momento que deu ali o aceite nos termos de uso, aqueles termos de uso que a gente nunca lê, que a gente só diz aceito, ela aceitou e passou as suas imagens e também a sua voz. E, obviamente, em função disso, essa plataforma utilizou para fazer uma inteligência artificial construir uma imagem, uma voz semelhante que ficou igual à pessoa e destruiu, de certa forma, a vida dessa pessoa. Então, isso, a gente não tem uma noção real do quanto que pode ou não repercutir na nossa vida. O quanto que isso é perigoso ou não, a gente não tem dúvida que existe um risco enorme, mas a gente não tem uma regulamentação clara sobre isso. Então, a nossa ressalva aqui, mais uma vez eu sempre brinco, mas eu digo, não saiam aceitando tudo que vocês estão dando dados e passando informações. A voz, a imagem nada mais é do que dados pessoais.
São os nossos dados pessoais sensíveis, dados que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, quando a gente fornece uma autorização sobre isso, a gente tem que estar muito ciente do que pode repercutir. E, por isso, ler muitas vezes aquelas letrinhas miúdas que, às vezes, a gente não quer. Essa é a parte difícil, mas a gente vai ficando por aqui aguardando cenas dos próximos capítulos.